A paz do Senhor Jesus a todos vós amados. Eu me chamo Moisés Ungido, sou de Moçambique, sou servo de Deus, e essa é a minha 11ª experiência sobrenatural. Fui tentado por Satanás em 2019 no início do mês de dezembro nas bebedices, e eu resistia. E no dia 24 de dezembro eu não havia orado muito, eu me encontrava caminhando para a casa de um irmão na fé, para não me misturar nas coisas do mundo e me manter com quem estivesse no mesmo espírito que eu. Mas enquanto eu caminhava, eu senti um espírito entrando em mim, e era o espírito de depressão. Eu estava bem feliz naquele dia, mas de repente me senti muito triste e quebrado, quase solitário. Eu ouvi o espírito do Ares, que é o espírito da depressão, me dizendo que eu deveria beber para que toda aquela emoção negativa desaparecesse. E eu fui beber conduzido pela dor. Depois de ter bebido, eu senti aquele espírito tomando o domínio da minha vida. Ele queria me dominar para as coisas do mundo, mas depois daquilo orei muito e quebrando em nome de Jesus. E graças a Deus passei o dia 31 numa vigília de virada do ano. Eu orava lá contra aquilo, venci aquele espírito. Depois estive pregando em uma vigília em fevereiro de 2020. Mas eu tinha amizades do mundo que eu não fugia nem largava. E um dia em que aquele espírito se voltou para mim, através da influência na fé de um irmão atribulado, eu bebia. E um dos meus amigos mundanos enviou-me músicas de um cantor norte-americano Janseon Froy, que chama-se XXXTentacion. Eu tinha o álbum deste cantor, o meu amigo era apaixonado pelas músicas dele, e eu comecei a escutar as músicas sozinho no meu quarto. E enquanto eu escutava, eu senti como se algo estivesse mudando em mim, e aquele espírito de depressão tomou-me novamente com mais força, com uma energia negativa que me fazia ficar triste, chorar em meu coração, ou seja, entrar em depressão. A semelhança daquela energia era como da que eu senti no dia 24 de dezembro. Senti arrepios. Eu escutei uma música dele que tinha como título: Eu falei com o diabo em Miami e ele disse, tudo ficaria bem. Amados, essa música é muito diabólica. Eu senti como se as trevas estivessem entrando e me possuindo por completo. E eu havia recebido uma profecia em 2019 do meu pastor que dizia: Deus te deu uma grande sabedoria, mas Satanás quer te tornar o seu sacerdote e usar essa sabedoria para o seu próprio benefício. Ele disse, cuidado. Eu senti um poder maligno me tomando ao escutar aquela música. Eu vi os vídeos do show dele. Quando ele começava a cantar aquela música, as pessoas choravam e manifestavam no show. Outros ficavam cansados de tanta emoção que caíam chorando. E eu, quando escutava as músicas dele, sem razão alguma eu chorava no meu quarto. Eu adquiri o espírito das trevas e o espírito do Ares. Amados, a depressão não é uma doença como dizem. A depressão é um espírito, um demônio perigoso. Eu pesquisei mais sobre a vida do XXXTentacion. Ele era depressivo, sofria de depressão, e aquele espírito o levava a pensar e a fazer pacto, vender a sua alma. Ele fez um pacto com o diabo em 2016 enquanto tinha os seus 19 anos, e morreu em 2018 com os seus 21 anos. A duração do pacto exclusivo dele era de 2 anos, e em uma live no Instagram, ele disse que depois da morte dele viria alguém como ele, e que seria maior que ele. Em 5 anos depois da sua morte, alguns acreditavam que fosse eu, e faltaria 1 ano para que eu cumprisse e fizesse parte da profecia dele, pois eu era viciado nas músicas dele. Escrevi o nome dele nas minhas camisas, camisolas, cinto, calças, e até no meu quarto eu enchia as paredes por XXXTentacion, e o meu maior desejo era ser como ele. A maioria das lendas morreram com 21 anos ou 27 e não passa disso. É uma lei da sociedade secreta satânica. A Bíblia diz que a gente só dá aquilo que a gente tem. Enquanto eu escutava as músicas dele, eu recebia as energias diabólicas que ele carregava. A gente pode até não perceber, mas as músicas têm uma energia e um meio de canalização de energias invisíveis. E essas energias são determinadas pela inspiração da letra musical. Se Deus inspirou o homem receberá a glória ao escutar. Mas se foi Satanás, o homem recebe energias infernais levando-o à perdição. Eu recebi a transferência de espíritos do cantor para a minha vida. Ele tinha pensamentos suicidas, e eu de tanto sofrer pensava em me suicidar, acabar com a minha vida. Assim eu acabaria com a dor, ou a ilusão de dor que eu sentia, melhor falando, pois aquilo era a ilusão, uma dor sem causa. E um dia eu fiquei bêbado, e entrei em um cemitério com um irmão na fé atribulado. Eu sabotava muita coisa lá, subia nas campas e saltava, alegando ser lá a minha casa e estar visitando minha família, e cheguei até a arrancar algumas frutas no cemitério e comi com o meu amigo. E no mesmo dia, quando eu ia dormir, estando deitado na cama, eu vi uma fila de vários tipos de vinhos num bar,
e de repente o cenário mudou, e vi o espírito da morte parado por dentro do meu quarto em frente da porta. Ele não se mexia, simplesmente parava e me reparava. Ele tinha um capucho e uma veste comprida que ia até o punho dos pés, um vestido preto usado pelos satanistas. Ele tinha consigo uma espada em forma de interrogação. Acredito que conheçam esse tipo de espada. Dormi e não orei contra aquilo. Quando eu acordei no dia seguinte, eu tinha febres e sentia calafrios por dentro do meu corpo, como se os calafrios estivessem circulando nas minhas veias e articulações. Quando alguém me tocava profundamente com um pouquinho de força, eu sentia dores, sentia frio por dentro. Mesmo com um banho quente aquilo não passava. Eu vomitava muito. Fiquei 5 dias com aquela febre. No terceiro dia comecei a orar, e no quinto dia aquilo passou. Graças a Deus, eu tinha uma coragem extraordinária, amados, que eu desejava um dia fazer pacto com espíritos no cemitério. Aí era apenas desejos por enquanto, e aquelas músicas me davam o desejo de fazer pacto com Satanás, para ser famoso como ex-tentacion e ter dinheiro. Mas o diabo tinha um outro propósito para comigo. Ele me queria como sacerdote e bruxo, não como aquilo que eu desejava. Apesar de que eu já havia recebido um dom que eu não tinha, o de cantar, eu aprendia sobre bruxaria nos livros de bruxaria e magia negra. Então um dia, fiz um círculo e um pentagrama por dentro. Eu comecei a invocar o demônio Bafomé, deusa das riquezas, e eu já adorava ela como meu Deus. Eu já havia abandonado a Deus completamente. Invoquei aquele espírito, pois o ex-tentacion havia vendido a sua alma para aquele demônio, e eu queria me conectar com o demônio. Minha mente já estava mudada. Eu parei de crer em Deus e acreditar nele. Eu já não queria mais saber de Deus. Eu até estava contra Deus, pois eu começava já a aprender sobre filosofia, e usava discursos teóricos sábios para convencer as pessoas de que Deus não existe, e elas eram o seu próprio Deus. E fazendo aquilo, eu desviava muita gente da fé. Alguns até duvidavam da existência de Deus. Eu discutia com pastores e apóstolos usando filosofias. Cheguei até a querer fazer as testemunhas de Jeová serem descrentes também, apesar de eles já estarem perdidos por crer numa Bíblia adulterada. Quando eu falava, tirava a sabedoria. Comecei a me meter nas drogas. Eu fumava cigarro e maconha, bebia e me prostituía. E na segunda vez que eu fumei maconha tive uma visão espiritual, em que eu via Satanás em forma de um homem puxando e levando a minha alma ao inferno. Ele me puxava pelo pé como se eu fosse o cavalo no freio, e de repente eu me soltei e perguntei: para onde está me levando? E ele me respondeu que estava me levando para o inferno, e eu perguntei: por quê? Pois eu não pertencia, mas eu pertencia a Cristo. Na hora da morte eu pensei em Deus. Na verdade eu pregava perdição, mas no fundo conhecia a verdade. Então Satanás disse: você me pertence e é meu. Eu disse: como? Pois eu ainda estou vivo, não estou morto e ainda estou na terra. Ele pegou meu pé e me puxou. Então eu resisti e lutei. Ele me deixou. Então ele me mostrou um lugar como uma floresta, onde havia dinossauros e rinocerontes. Os animais não me faziam nada. Então eu parei e ouvi uma voz falando letras musicais em minha mente. Letras terríveis que minha mente não tinha capacidade de projetar. Eu gostei das letras e voltei onde eu estava. E Satanás disse: eu posso te dar tudo isso se me deres uma coisa. Eu perguntei: o quê? Ele disse: sua alma. E eu disse: leva, Senhor, de mãos abertas. E eu vi minha alma saindo do meu corpo e fiquei consciente. Então eu apresentei aquelas letras aos meus amigos e eles ficaram impressionados e admirados. A partir daquele dia comecei a ter alucinações. Vivi uma vida alucinante. Às vezes ouvia vozes me chamando, vozes no silêncio. Quando eu dormia, eu via cavalos passando do meu quarto, lobisomens, e eu não tinha paz. Sempre que eu tentava dormir eu ficava preso. Meu corpo não se mexia. Via minha alma presa e eu não movia meu corpo. Isso se chama paralisia do sono. Eu temia dormir. Ficava das 22 horas da noite até as 4 horas da madrugada de olhos abertos. Só conseguia dormir às 7 horas da manhã. E por vezes quando eu me mantinha de olhos abertos os demônios me levavam à força. Quando eu tinha paralisia do sono aquilo acabava com a minha respiração. Não conseguia respirar direito e orava a Deus. Só assim aqueles demônios me largavam. Aquilo não me dava paz. Eu vivia atormentado. Então me afogava nas drogas. Eu comprava maços de cigarros para acabar e acalmar a dor que eu sentia. Eu acabava com um maço de cigarros em 5 dias e bebia muito. Eu fumava todos os dias e me drogava todos os dias. Comecei a me consagrar para o diabo fazendo rituais de sangue. Eu usava meu sangue, cortava meu dedo e usava meu sangue para escrever meu nome num papel.
e para consagrar aos demônios para ter um legado no mundo infernal. Eu queria que demônios operassem comigo. Comecei a ir à igreja. Meu propósito era destruir os crentes. Eu chegava na igreja e espalhava demônios nas igrejas usando a força do pensamento. Quando alguns pastores tentavam expulsar demônios, eu barrava e dava forças aos demônios para não saírem. Eles se enganavam achando que outros foram expulsos, mas não eram expulsos. Eu transferia demônios das trevas para pessoas simplesmente com a minha presença ou pensamento. Eu ficava feliz quando as pessoas se perdiam. Eu esperava noites de lua cheia para fazer pactos. Fiz uma oração que os demônios queriam que eu fizesse para realizar o pacto. Mas a oração era muito profana, tinha muitas blasfêmias contra Deus. Eu negava e renunciava o Espírito Santo naquele ritual, eu e os meus amigos. E um certo dia quando eu dormia, ouvi uma voz chamando meu nome 5 vezes, e vi algo colocando um gorro na minha cabeça. Tive um sonho em que eu tinha dinheiro instantâneo, mas eles disseram que eu tinha que comprar certas peças de bruxos para concretizar o ritual. Minha mente ficou totalmente dominada que eu não tinha mais caridade. Fui convocado a sacrificar a minha bisavó para ter uma riqueza instantânea e poder por 10 anos. Eu aceitei, mas eu tinha que levar até eles as unhas e os cabelos dela. Consegui levar os itens, mas era uma semana santa. Então os demônios disseram que aquela semana deveria passar, para eu fazer o ritual de sacrifício. A semana passou e levei os itens, mas de repente, veio até minha casa uma senhora profetisa, que dizia que deveria se fazer uma oração forte, pois algo terrível estava por vir. Elas oraram e quebraram tudo, inclusive entraram no meu quarto para cancelar tudo. Eu havia espalhado alguns remédios tradicionais na minha casa, mas na minha casa foi destruído tudo aquilo pela oração. Quando eu cheguei em casa entrei no quarto, e senti meu quarto leve, sendo que antes ele estava pesado por causa dos rituais que eu fazia lá. Eu vi anjos no meu quarto, e eu expulsei todos, pois voltei a fazer um ritual e consagrar aquele lugar. Eu era muito diabólico que fazia maldade para as pessoas. Um dia, estava num culto que eu tinha que destruir a atmosfera espiritual, mas recebi uma profecia de uma mulher de Deus, que Deus dizia que se eu não mudasse em 3 meses, algo grave iria me acontecer. Eu ignorei e continuei nos meus atos, até que um dia algo me aconteceu de grave que até a minha imagem foi comprometida. Eu fiz uma oração forte de arrependimento e fui liberto dos vícios, mas os espíritos das trevas ainda estavam em mim. Fiz uma oração liderada pelo meu pastor. Orei 1h30 somente pedindo misericórdia e confessando detalhadamente o que eu fazia. Eu estava num nível em que eu não tinha sorte na relação com mulheres, pois eu fiz um pacto com o meu espermatozoide com a Lilith. Eu havia me consagrado só para me relacionar com espíritos, então a minha relação com mulheres foi corrompida. Mas graças a Deus fui liberto das trevas e voltei para Cristo. Eu sou Moisés Ungido, sou de Moçambique. Deus abençoe. Amém.